sabe-se que é muito complexo, né? Porque tem situações e características que elas, às vezes, parecem, mas não é. E, às vezes, muitas vezes, as pessoas também sabem disfarçar isso pela vergonha de admitir que está em depressão, né? Porque admitir isso socialmente acaba ainda sendo um tabu muito grande, né? Nós temos um estigma social, mas o mais preocupante, Danilo, não é as pessoas que têm um diagnóstico de depressão. Se ela tem um diagnóstico de depressão, ela vai iniciar um tratamento. A grande dificuldade são as pessoas que têm um quadro depressivo, não têm um diagnóstico e ela não sabe que tem depressão. O tal da irritabilidade, agressividade, mudança súbita de humor, isolamento social, pessoa muito introvertida, ela é assim, ela é quieta. Às vezes tem um quadro de depressão que não foi diagnosticado. Só para você ter uma ideia, a grande questão nossa, o grande debate que eu venho trazendo hoje para a sociedade, aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, é a questão da depressão e ansiedade em crianças com 3, 4 anos de idade. É isso que nós precisamos entender, porque hoje a faixa etária que mais vem aumentando os índices de suicídio está na casa dos 5 anos de idade aos 29 anos de idade, com maior intensidade de fatos obtidos decorrente... A maior prevalência está nessa faixa? Está nessa faixa. Mas o que mais se destaca é na faixa etária dos 7 aos 19 anos de idade. E aí vem uma coisa muito preocupante, Danilo, que eu como sou estudioso do comportamento humano, sou um profissional da saúde mental, eu fico muito preocupado quando eu vejo algumas questões, é uma geração do mimimi, é uma geração que não sabe o que quer, é uma geração da internet, o excesso de celular leva a isso. Não, isso não é nada disso. Isso é um estigma social, isso é uma falsa afirmação totalmente errônea, totalmente preconceituosa de uma geração que está falando da sua dor, que está gritando pela sua situação. Tá? Nós temos hoje uma geração de 30 anos para baixo, que é uma geração que nasceu de uma situação que é inovações tecnológicas. Líquido, né? Líquido. As relações líquidas. Mas não é só bem líquida, é uma geração que os pais não tiveram esse suporte emocional. Os pais hoje, eles não estão sabendo lidar com crianças e adolescentes. Quando eu falo adolescentes, vamos falar até os 18 anos de idade. Mas nós temos hoje uma geração que estão hiperconectada, que vive numa sociedade da aparência, com alto grau de expectativa, com uma cobrança imensa de sucesso, de ser feliz, uma necessidade exacerbada de ser feliz, de estar bem conectado nas redes sociais, de estar belo, uma exigência do físico, do belo, da perfeição, e isso é irreal. O senhor falou uma frase, bom, antes de eu fazer essa pergunta, mas no fim das contas, a rede social, a internet, ela potencializa um pouco isso, porque se a gente for olhar esse fenômeno da hiperconexão, é lá de 2012 para cá, 2011 para cá, né, o WhatsApp, depois todas as facilidades que vieram e esse boom das redes sociais ao longo de uma década. Isso torna tudo, essa comparação mais simples, mais fácil, e os conceitos também diferente do que era antes. Antes você tinha a televisão determinando tudo, a conversa com os pais, ainda um grau de influência grande da família sobre a vida da pessoa e dos amigos mais diretos. Hoje, com essa pessoa ligada ao mundo, ela está, vamos supor assim, flutuando de certa forma em cima de valores. Né? Com menos de 2, 3 segundos você passa uma postagem para cima no Instagram e às vezes fica por horas ali, né? Estou citando em termos de média, né? É o que todo mundo faz geralmente. O que acontece, Danilo, é que nós temos hoje, aí vem a questão... fazer isso estando infeliz é péssimo. Não, é péssimo porque nós estamos criando uma geração do isolamento social. Você está conectado no mundo, só você. Você não tem interação com o outro. E o mais preocupante é que isso se torna um vício. Você fica isolado, você fica hiperconectado com várias informações, várias situações que estão ocorrendo no mundo instantaneamente,
mas você fica isolado e não tem interação do outro com você. Isso gera uma frustração? Não, ele gera um comportamento de isolamento. Por quê? Ele perde o que nós chamamos de sentido de pertencimento a grupo. Você não está conectado à sua família, à sua escola, a um grupo, seja ele espiritual, religioso. Hoje, uma das coisas que eu tenho encaminhado pais é andar de bicicleta com o filho, grupo de escotismo, tá? O escotismo daqui a uns 20, 30 anos não vai existir. Isso que eu ia perguntar, alguns hábitos desses que você está falando são situações que a gente corre risco de perder, né? Sim. Por exemplo, Campo Grande, na minha época de jovem, era uma cidade cheia de campo de futebol. Hoje tudo bem que tem as quadras de beach tênis e tal, mas você passa em determinados bairros, ainda mais o bairro que eu morei, lá em Monte Carlo, era cheio de criança na rua, andando de bicicleta, jogando bola na rua. Hoje você passa, é um silêncio, não existe tudo mais. quieto, todo mundo dentro de casa, né, computador, celular, tablet. E aí, como que vai se conectar, né? Na escola também vai adotar o mesmo comportamento de timidez, né? Além de timidez, isolamento e ausência no sentido de pertencimento. Isso é muito grave quando você não faz parte de um grupo. Você não faz parte de um grupo. Isso tem efeito orgânico também? Tem um efeito fundamental de solidão. Existe uma palavra solitude, mas existe uma palavra de solidão. O que é a solidão? É você não estar pertencendo a nada e nem a você. Quando você não pertence a nada e nem a você, qual é o grau que você tem? Nenhum. Aí você entra num grau de desesperança. Qual que é o quadro de desesperança? Onde o sujeito não tem expectativa quanto ao seu futuro. Por quê? Porque ele vive no mundo da expectativa, solitário. Quando há uma frustração, ele não sabe lidar com a frustração porque ele não tem um apoio, ele não tem um grupo, ele não tem com quem falar, se conectar, se aconselhar. Porque ele não tem uma rede de apoio social, físico. Não tem uma alavanca, né? Não tem uma alavanca, ou seja, uma âncora de apoio. Ele fica solitário. E muitos deles agem pelo impulso. O que é o impulso? A pessoa não tem expectativa quanto ao seu futuro, age por impulso, ou seja, ele não mede as consequências dos seus atos pelo fato que ele vive num sentido de baixa tolerância à frustração. Ele não sabe lidar com o não, ele não sabe lidar com o não. Mas justamente por estar muito sensível, por estar muito abandonado. Não é nem tanto abandonado. A situação é que ele não tem aonde procurar um apoio, um suporte emocional na família, na casa. Aí ele vai administrando esse caos, né? Porque se pintar qualquer problema desse, ele sabe também que não tem estrutura para isso. Não tem. Ele não tem estrutura.